Que prazer, que alegria podermos iniciar mais um programa Reflexão. O programa Reflexão, ele é da Igreja Batista Memorial Charles Compton, aqui na rua Rael Bonfacker, 3308, no centro de Dourados. A Igreja Batista Memorial tem programações especiais todas as semanas. Aos sábados à noite, às 19h30, temos o culto da juventude, onde adolescentes e jovens têm suas programações especiais, com palestras, eventos musicais. E você jovem, você adolescente, está convidado para participar todos os sábados à noite. No domingo pela manhã temos a Escola Bíblica Dominical. É o momento em que nós dividimos em faixas etárias para estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, e você é o nosso convidado também. Aos domingos à noite, às 19h30, nós temos o culto de celebração, o culto da família. E é sempre um prazer para nós podermos receber visitantes, familiares, amigos. Portanto, quero convidar você agora a participar conosco, já nesse final de semana, de uma das nossas programações especiais. No programa de hoje, nós temos a grata satisfação, o privilégio de termos aqui conosco a jornalista Karine Segato. Ela, que é a presidente do Sindicato dos Jornalistas da Grande Dourados. E ela vai falar um pouco sobre o aniversário de fundação do sindicato, que completa 23 anos. Ela também vai falar sobre o exercício da profissão de jornalista e algumas coisas que envolvem aí o exercício legal e ilegal da profissão. Então vamos lá, vamos para um rápido intervalo, primeiro bloco daqui a pouquinho. Você vai conhecer agora um pouco dos nossos apoiadores, das empresas que ajudam o programa Reflexão. De volta ao programa Reflexão, aqui conosco, nos nossos estúdios da TV Grande Dourados, a nossa queridíssima Karine Segato. Ela que é jornalista e é também a jornalista da UFGD. Karine, eu gostaria inicialmente que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira profissional, uma vez que você faz parte da primeira turma de jornalismo aqui da Unigran, um curso que, quando você se formou, estava recebendo uma boa premiação, uma boa nota do MEC, né, quando aprovado. Então isso para a gente é uma satisfação, saber que na nossa cidade temos excelentes cursos, dentre eles o curso de jornalismo. Seja bem-vinda. Então, obrigada, né? Primeiro agradecer o espaço aqui no programa, no canal, para a gente divulgar a profissão de jornalista e falar do sindicato. Quando a gente fala de um sindicato, a gente fortalece o sindicato das outras profissões também, né? Então, da minha carreira, da minha vida, assim, né? Eu sou nova, né? Tenho 27 anos ainda. Então, a minha trajetória, ela começou eu já trabalhando e estudando. Isso acontece com muita gente, né? A gente tem que, inclusive, pagar a mensalidade da faculdade de jornalismo. Então, eu já trabalhava num veículo de comunicação, já tinha esse interesse. E aí, abriu o curso, que foi a primeira turma, e eu fui fazer jornalismo. E aí, fiz o curso e trabalhei um tempo na prefeitura, na assessoria de imprensa, e depois passei num concurso na UFGD, que é onde eu trabalho hoje como jornalista, que é a Universidade Federal nossa. O que aconteceu é que, com a formatura da primeira turma, foi quando Dourados teve a primeira leva, digamos, de profissionais com diploma. Antes tinha esse pessoal, só que eles tinham que estudar fora e voltar para Dourados, ou estudar em Campo Grande, ou em outras cidades que tinham curso.
e tinha o pessoal que tinha o registro definitivo de jornalista, que é quem atua há 10 anos na área. E aí, com a nossa turma, deu uma assustada, assim, agora, como que vai ser? Porque aí o diploma passava a ser obrigatório. Quando formava a primeira turma na cidade, tinha que ser obrigatório. A nossa turma foi muito bem aceita no município. Eu acho que foi a que conseguiu entrar mais no mercado de trabalho. A gente tem gente que é editor de jornal já, e toda a galera da minha idade, né? Então, deu uma diferença. O que aconteceu com o curso ser bem avaliado pela ENAD foi já nos calouros nossos, a segunda turma, que a primeira turma acaba não sendo avaliada, mas a segunda já é. E aí a gente ficou felicíssimo, porque como era a primeira turma, a gente batalhou muito por estrutura na universidade. A gente tinha aula em um ano num bloco, outro ano em outro bloco, e aí construíram na Unigran um bloco novo com estúdio de rádio, com estúdio de TV. E aí a gente pegou, assim, a primeira turma é cobaia um pouco, a gente fala, sofre um pouquinho, aí todos os cursos são assim, universidade pública e privada é assim. Então a gente fez essa luta lá dentro por estrutura. Era o de rádio, que é o mais lembrado. E aí colaborou também para a união da turma, formamos centro acadêmico. Então até a atividade política de envolvimento com a profissão, a gente acaba começando na universidade também. E aí foi esse assim, um prazer a gente saber que a gente formou a primeira turma e que o nosso curso era bom. Até hoje ele é um dos melhores, eu acho, do Centro-Oeste, e ele tem, assim, uma estrutura que você não encontra em outras faculdades. Muito bem, Karine. A história do jornalismo, né? As faculdades, elas surgiram em um determinado período, mas eu creio que a vinda de Dom Pedro para cá, Dom João VI, né? As pessoas que vieram nos primeiros navios de Portugal traziam consigo as pessoas que iriam escrever um pouco da história e de também transmitir através, né, de cartas aquilo que eles encontravam nas suas viagens e tudo mais. Mas o jornalismo mesmo como profissão no Brasil, como é que é essa história aí? Sim, então ele está muito, como você falou, muito ligado à questão das navegações. A própria profissão, ela começou a surgir da necessidade que os comerciantes tinham, da burguesia, digamos, que surgiu da época, de argumentar com o Estado, porque antes o Estado decidia tudo, ou era rei, ou era imperador, né? E não tinha, assim, como fazer esse diálogo com a sociedade. E como a burguesia foi se apoderando, eles falaram, não, a gente tem que ter direito político, a gente tem que questionar algumas coisas, né? Ou lutar em favor da nossa causa também. Então eles começaram a criar jornais, criar folhetins, revistas, para ter esse debate. Aí a gente fala que é a criação da esfera pública, né? Antes não tinha uma esfera pública. Então a gente tem uma vida privada e tem a esfera pública, que é onde tem esse debate da sociedade. No Brasil, antes de vir o rei, não podia ter imprensa, não tinha gráfica, não podia ter nada no Brasil, só podia ter os produtos de Portugal. Então veio a imprensa oficial, então a nossa história começou ligada ao governo, assim, ao Estado, né, a história da imprensa, como em muitos países, porque a informação ela é poder, né? Então, geralmente, quando o governo tenta dar uma segurada, assim, tem um controle da situação, né, da discussão das ideias. Então, no Brasil, começou com a imprensa real, mas ficou assim, mais fortalecida nos grandes centros. E ele começa com o impresso, aí para revista, aí o rádio teve um impacto muito grande. Até hoje tem lugar que o rádio é o que domina, né? E a televisão e agora a internet, que é a novidade. E que mesmo que o pessoal fale assim, não, facilitou o acesso, eu posso mandar um e-mail para o deputado cobrando, eu quero uma escola no meu bairro, né? O que vem é uma emenda para a escola. O deputado pode te responder, mas se um jornalista for fazer uma matéria sobre isso, tipo, ele falar contigo que no bairro existe essa demanda e perguntar para o deputado se tem uma previsão de projeto, ou para o prefeito, o senador, o que for, já você dá um caráter de publicidade naquele problema. Então, não é mais a relação do político com a pessoa, aquela da internet, que ninguém ia ficar sabendo a resposta, só quem recebeu. Você coloca o tema para a discussão da sociedade. Então, mesmo com a internet facilitou muita coisa, a profissão de jornalista ainda é muito importante nesse sentido. Muito bom. Nós acompanhamos em algumas das minisséries, né, até telenovelas,
algumas coisas assim muito interessantes, como por exemplo, naquela novela Escrava Isaura, no momento do abolicionismo e tal, aquela luta, sempre tem a figura, né, do contraventor, ou seja, aquele que é resistente, aquele que briga pelos direitos da minoria, e entra aí o papel do jornalista, que é o defensor dos fracos e oprimidos. Então, acho que na hora da pessoa decidir meio a profissão dela, se ela é meio revoltada com as coisas, sabe? Ela é crítica, tem um posicionamento assim, questionador, ela quer ir para o jornalismo. É lógico que tem outras profissões, mas a gente tem um perfil assim mais de perguntar, né? Colocar a pessoa contra a parede. Mas nessa época, por exemplo, o jornal era muito opinativo. E aí quem escrevia eram os intelectuais, os políticos, professores, escritores. E o jornal era artigo. E hoje a gente vê que já mudou o perfil, que a gente tem matéria mais objetiva, que seriam as várias versões, né? Não uma opinião, várias opiniões. E ainda, mesmo assim, tem a parte de artigo, que ainda é muito importante também, com esse papel de você defender, né, uma questão. E aí o jornalista ficou com essa imagem, né, de herói até, assim. E aí, enquanto sindicato, a gente até tenta dar uma diminuída, porque fica uma impressão que o jornalista ele não tem vida própria, que a vida dele é a notícia, e a notícia não para. Então a gente defende que se a notícia não para, tem que ter várias equipes para ir acompanhando a notícia, senão o jornalista também não tem vida pessoal, nada, né? E aumentar a quantidade de jornalistas contratados pelas empresas de comunicação e tudo mais. Estamos chegando ao final deste primeiro bloco e nós queremos agradecer a sua companhia, a sua presença aqui no programa Reflexão. Vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida aqui na entrevista com a Karine Segato. De volta com o nosso programa Reflexão de hoje. Aqui a presença da nossa queridíssima jornalista Karine Segato. Karine, você é presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Grande Dourados, que completa agora 27 anos. 23 anos, é isso aí. Obrigado pela correção. Nesses 23 anos, o que representa este sindicato aqui para a nossa região? Então, o sindicato é uma coisa assim, banal, mas eu gosto de frisar. Ele foi feito pelos jornalistas, para os jornalistas, né? O sindicato ele é sempre uma mobilização da categoria, então é sinal que a coisa não está bem, precisa estar reunido, né? Então, ele abrange 27 municípios. A gente tinha um sindicato antes de 89, que ele era estadual e ele existe ainda, tem sede em Campo Grande, então nós dividimos os municípios. Campo Grande ficou com uma quantidade, Dourados com outra. A gente pega Grande Dourados, tem Ponta Porã, Carapó e Itaporã, que é perto, mas tem até Mundo Novo, tem Batayporã, que já são regiões mais distantes, onde tem jornalista também. O que a gente tem que fazer enquanto sindicato é aproximar dos outros municípios. O que eu estou conseguindo agora é tentar aproximar Dourados com Dourados. Já está difícil aqui na própria cidade, mas a nossa missão realmente é a região. E Dourados é polo também, né? Dourados é Grande Dourados em vários aspectos no jornalismo também. A categoria tem que se mobilizar nessa questão dos direitos do trabalhador, por isso é importante o sindicato. Aí a questão de hora extra, o desafio principal nosso, e da própria remuneração. Às vezes, a maioria dos colegas trabalham em 2 empregos, então são 5 horas em cada emprego, já dá 10, ainda tem as horas extras. Essas horas extras tinham que ser todas pagas, assim, em dinheiro, mas às vezes a empresa quer fazer com folga, e aí só pode fazer com folga se tiver acordo com o sindicato. Nas outras categorias é assim também. E a gente vê que às vezes nem quando faz com folga, não consegue nem tirar folga, porque tem pouca pessoa trabalhando, muito serviço, porque a quantidade de notícias ali para você fazer é grande e a equipe é pequena, você tem que se virar, porque vai ter que sair o jornal, vai ter que o programa de TV vai ter que fechar e o de rádio ir para o ar. Então tem essa questão do tempo que a gente fica refém também. Vocês conseguem, aqui em Dourados, na sede do sindicato, manter contatos com os jornalistas desses 27 municípios? Por exemplo, Mundo Novo, você falou, é muito longe, né? Mas e aí, como é que fica esse contato, as assembleias,
as eleições? Como que é feito isso? Na verdade, a gente não consegue. É uma missão que a gente tem que cumprir. O que eu tenho, por exemplo, ligou essa semana, por causa das atividades do aniversário, o pessoal lembra, assim, o sindicato aparece, o pessoal lembra mais. Me ligou um jornalista de Naviraí. E aí a primeira coisa que eu perguntei para ele foi: você já tirou o seu registro profissional? Porque é o registro que fala se a gente é jornalista ou não. Daí ele falou: então, não tirei, mas eu queria afiliado. Eu falei assim: não, então o primeiro passo é eu te orientar enquanto sindicato como tirar o registro profissional. Então isso a gente faz independente, assim, faz, quanto mais gente registrada, melhor. E aí foi isso. Então eu vou meio pelo o que eles procuram, né? O que teve esse ano que foi trágico foi o assassinato do Paulo Roccaro em Ponta Porã. E Ponta Porã, digamos que é território nosso. Só que eu não conhecia nem o Paulo Roccaro. Não teve nenhum evento assim que ele veio. O que eu vi ele uma vez foi um evento em Ponta Porã, que o Sebrae estava fazendo, eu vi ele, e depois quando eu vi a foto que eu lembrei que ele era ele, né? Então ele não era afiliado nosso, então a gente já não conseguia saber que dificuldade que ele estava tendo lá. Então o sindicato, ele precisa chamar as pessoas, porque senão a gente não fica sabendo que problema que tem na região e aí não consegue ajudar a resolver. Porque o desafio, assim, todos os municípios é muito grande. E aí depende se é em Carapó ou se é em São Paulo, capital. O jornalista, ele está, não refém, mas ele tem muita pressão em cima dele. E aí a gente tem a região de fronteira também, que aí a insegurança é maior, né? Como é que vai ficar caracterizado esse aniversário dos 23 anos? Quais são as programações que vocês estão pensando em fazer aí nesses dias? Isso, a gente fez uma programação que tem esse objetivo de dar uma divulgada no sindicato, né? Colocar ele em pauta. Porque até na imprensa normal, assim, não tem muita notícia de sindicatos, assim, nenhum, porque eles entendem que interessa mais o trabalhador específico, tipo o sindicato da carne, né? Dos trabalhadores das empresas de carne, como se eles tivessem uma pauta própria. Dos jornalistas, o que eu estou defendendo? Interessa falar de direito do jornalista trabalhista porque ele faz a notícia. Então, se ele está muito estressado ou se ele está em situação de insegurança, ele não vai fazer uma matéria mais polêmica, por exemplo. Então, quem vai ter a repercussão vai ser o próprio leitor e aí a sociedade em geral, porque a situação do jornalista enquanto profissional vai influenciar na notícia. Então, é de interesse de todo mundo, por isso a gente está divulgando o sindicato. Como? Fizemos artigo desde a semana passada, dividimos entre o pessoal que estava na Assembleia e começamos com um artigo, e essa semana foi artigo todo dia, cada um abordando uma questão da profissão, um problema ou uma vantagem, para a gente dar uma circulada no assunto. E na sexta-feira, 7 de dezembro, a gente vai ter um evento de confraternização dos filiados, e para esse evento a gente preparou um vídeo, que nós temos que terminar ainda, com a fala de todos os presidentes desse período, que foram 23 anos. Então, para eles falarem na época deles como que foi, qual que era o principal problema, o que conquistou, qual que era a importância do sindicato para a época. Então, tem essa questão da memória. A gente não tinha nada assim de memória do próprio sindicato da história. E uma tabela de serviço, de valor de serviço de referência. Porque o jornalista, independente se ele é filiado ou não, vai chegar um empresário, alguém falando assim: preciso que você cobre um evento, faz uma matéria para mim, um texto. E o jornalista não tinha muito onde se basear, que valor que ele ia cobrar para fazer. A gente fala que é freelance, né? Que é serviço assim solto. E usava de Campo Grande, só que é de Campo Grande, aí o cara que ia contratar falava assim: não, mas é de Campo Grande, é da capital. E aí a gente fez essa tabela, então nós vamos lançar, isso vai ser muito importante para quem é filiado, para quem não é, para conseguir negociar melhor esse trabalho dele. Eu estava lendo o livro ATA e achei interessante, porque eles fizeram isso em 95, uma tabela, a gente tem que fazer ano a ano, né? E eles colocaram um valor de R$25 para uma lauda de 1.400 caracteres. No nosso agora é R$150. Mas a gente coloca 150. Tem muito colega que a gente sabe que está fazendo a 50. Então você pega de 95, eles são 2012... O valor, assim, não tem um reajuste que valorize o trabalho jornalístico. A charge, por exemplo, estava lá R$50. E quando eu liguei para um pessoal que faz charge aqui, eles me falaram de R$50 que eles estão cobrando. Aí eu coloquei 150 igual o outro. Então, se a gente não tem os mecanismos para negociar os trabalhos, parte financeira mesmo,
ele não vai reajustando. Então, o sindicato é importante nesse sentido também. Então, memória, essa parte da tabela, a parte de lembrar que é 23 anos e divulgar com a sociedade. Muito bem. Karine, tem uma frase famosa do grande Cláudio Abramo. Ele disse: o jornalista é, antes de tudo e sobretudo, a prática diária da inteligência e o exercício cotidiano do caráter. Como que você explicaria isso? Isso, porque o jornalista ele tem uma missão, que é essa de colocar as várias versões de um fato para o debate público, digamos, né? O jornalista não estava lá quando teve o acidente, por exemplo, mas ele vai falar com a polícia, vai falar com o bombeiro, se ele puder ele fala com a vítima, ou ele vai falar com o cara que bateu o carro e estava bêbado. Então, inteligência no sentido de que você tem que sintetizar uma realidade que não é parada, né? É um fluxo contínuo. Você tem que sintetizar isso, mas dando proporcionalidade às versões, não, tipo, você mesmo não descartando alguma, porque é o leitor que tem que decidir o que ele vai acreditar, mas inteligência no sentido de verificar os fatos também. Se tem um escândalo, quais provas daquilo, não só um denuncismo, um sensacionalismo, né? Que prova que tem, qual a importância daquilo para a sociedade. Então, da inteligência e do caráter é por causa da pressão externa dos interesses, né? Você administra, às vezes você é de uma religião e está fazendo uma matéria sobre outra religião. Então, você não pode deixar a sua vida pessoal e o que você acredita ou não influenciar nessa matéria. Então, é caráter no sentido de respeitar a notícia e saber que ela é um produto social. Ela não é nem a verdade do jornalista e nem a verdade daquelas pessoas. Ela é um conjunto, porque cada um dá uma versão e acredita na sua versão. E às vezes fica bravo com o jornalista, acha que foi tendencioso e deu mais vantagem para outra. Então é todo um jogo social mesmo, que envolve a história, envolve a realidade local e esse jogo de interesses. Karine, meia hora, passou muito rápido, não deu para a gente esgotar toda a nossa pauta, mas esse programa é um programa reflexivo, programa Reflexão, e ele continua com as portas abertas para recebê-la, receber outros jornalistas, e sempre que houver alguma coisa que seja de interesse de toda a sociedade, eu já quero deixar aqui as portas abertas para você participar conosco ou enviar algum representante da categoria para participar conosco, tá bom? Isso, nós agradecemos e a gente vai pedir esse espaço, sim, com certeza, quando precisar. A gente vem em busca de democratizar os assuntos, né? Que joia. Que Deus abençoe você na presidência, abençoe esse sindicato e que todas as reivindicações, aquilo que vocês almejam, desejam para a categoria, que vocês possam alcançar. Certo. E desde já também, parabenizando vocês pelos 23 anos, né, de existência. E para você, nosso telespectador, um Feliz Natal nesse mês de dezembro. Aproveite com a sua família, saia para passear à noite na cidade, para ver aí coisas muito belas que estão acontecendo na nossa cidade, principalmente à noite, na concha acústica ali da Praça Antônio João, com a participação de alunos das nossas escolas municipais, estaduais, danças, jogos de capoeira, karatê, judô, demonstrações, tudo isso faz parte da nossa cultura local. E você que mora aqui, às vezes não tem um lazer, não tem uma oportunidade de sair com a sua família, faça isso. Nessas noites tão quentes, né? Saia para tomar um sorvete com a sua família e aproveite bem esse mês de dezembro. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família e até o nosso próximo encontro aqui na TV Grandourados, no programa Reflexão. Small fee, price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream where the people fight, not for fortune and fame, but for saving lives?